Prólogo. Lendas urbanas. Esses sussurros que viajam pelo mundo, tão incontáveis como as estrelas, representam um tipo de desejo. Como a lenda urbana de que os humanos nunca foram à Lua. Como a conspiração maçônica oculta na nota de dólar. Como o experimento da Filadélfia sobre viagem no tempo. O abrigo nuclear. Na linha Chiyoda, a Área 51, o incidente de Roswell, etc. Observando essas inúmeras lendas urbanas, é possível ver um padrão claro. Ou seja, elas são compostas de um desejo. Com certeza seria legal. Disse que não há fumaça sem fogo. Mas quando você pensa na natureza dos rumores e como um peixe grande é embelezado até ficar grande demais para ser um peixe, você pode ver como essas lendas urbanas se formam. Em resumo, elas são baseadas em histórias verdadeiras, mas não são verdadeiras em si. Para ser franco, elas são, em sua maioria, besteira. E, ainda assim, não merecem ser reclamadas. Ou mesmo questionadas, na verdade. Desde os tempos antigos, as pessoas sempre preferiram o destino à coincidência, a começar pelo próprio fato de que o nascimento da humanidade foi o produto de uma coincidência astronomicamente improvável. Portanto, as pessoas queriam pensar, com base em seus instintos e nas regras que haviam experimentado, que alguém criou a humanidade intencionalmente. Que o mundo não era feito de caos, mas de ordem. Imaginar alguém lá atrás puxando as cordas para encontrar sentido em um mundo absurdo e irracional, no mínimo, desejando que isso fosse verdade. Assim, também, pode-se dizer que as lendas urbanas são geralmente outro produto desse desejo sincero. Portanto, há lendas urbanas em número suficiente para iluminar o céu. O que não é tão conhecido é que algumas delas são de fato verdadeiras. Só para esclarecer, isso não quer dizer que qualquer uma das lendas mencionadas anteriormente seja verdadeira. Lendas urbanas mencionadas anteriormente sejam verdadeiras. É simplesmente o fato de que existem lendas urbanas que surgem de um princípio diferente. Por exemplo, um boato surreal demais para ser acreditado se torna uma lenda urbana. Aqui está um exemplo desse tipo de boato. É um boato sussurrado na internet, sobre um jogador chamado Em Branco. Dizem que ele detém recordes imbatíveis nas classificações online de mais de 280 jogos. Que existe um jogador que conquistou todas as melhores classificações do mundo com seu nome de jogador. Você provavelmente pensa, não pode ser. É claro que é isso que todo mundo pensa. A hipótese que eles levantaram é simples. Que se tornou uma convenção da moda entre os desenvolvedores de jogos deixar seus nomes como um espaço nas classificações de seus jogos para que as pessoas não soubessem quem eles eram, e não se trata de um jogador de fato. No entanto, estranhamente, as pessoas continuam afirmando que realmente jogaram com ele. Dizem que ele é imbatível. Dizem que ele derrotou programas de xadrez que até mesmo venceram grandes mestres. Dizem que seu estilo de jogo desafia o senso comum e é impossível de ler. Dizem que eles usaram ferramentas e códigos de trapaça e ainda assim perderam. Dizem. Aqueles que se interessam um pouco por esses rumores vão mais fundo. Por quê? É simples. Se ele tem as melhores classificações online em jogos de console, jogos de PC e jogos de rede social, então ele deve ter uma conta. Se ele existe, então você deve ser capaz de ver seu histórico. Mas não há como uma pessoa assim
De fato. E eles zombam e pesquisam. E aí está a armadilha. Porque de fato, existe um usuário registrado com um nome em cada console, em cada SNS, e qualquer um pode ver o histórico e lá podem ser encontrados vários troféus, que poderiam ser literalmente expressos como incontáveis. Porque os registros de partidas não registram uma única derrota. E assim a trama se complica. Embora os fatos sejam sólidos, o boato torna-se ainda mais inacreditável. É um hacker que apagou seus registros de derrotas. É um grupo de jogadores que convida apenas os melhores jogadores. Etc, etc. Assim, uma nova lenda urbana nasce lentamente. Por outro lado, nesse caso, parte da culpa é da parte que originou o boato. Afinal de contas, ele tem uma conta, lhe foi dado seu lugar para falar. No entanto, ele não diz uma palavra e não responde a nenhum contato. Como ele não libera nenhum byte de informação, tudo a seu respeito, exceto pelo fato de ele ser japonês, é um mistério. Ninguém conhece seu rosto, e isso é mais um fator que acelera o crescimento de uma lenda urbana. E assim, é hora de uma introdução. É isso mesmo. O rei incontestável das classificações globais de mais de 280 jogos. O lendário jogador que continua a bater recordes imbatíveis. Em carne. Ah! Eu vou morrer. Ah! Eu morri. Vamos lá. Resgate-me. Já. Sloop. Acho que foi muito difícil usar 2 ratos com meus pés. O que? Apenas me resine já. Ei, não é justo, irmãzinha. Eu não comi nada Não como nada há 3 dias. E aqui está você comendo macarrão instantâneo, no meio de uma batalha. Irmão, você quer? Temos um pouco de caloria mate. Caloria mate é para os burgueses? Quem vai comer isso? Apenas me resista. Sip. Milímetro, claro. Chá, vim. Certo, adereços. Espere, que horas são? Ainda. 8 horas da manhã no meio da noite. 8 da manhã é o meio da noite? Essa é uma nova maneira de ver as coisas. Minha irmã. Que dia é hoje? Não sei, é minha primeira, segunda, quarta xícara de macarrão, então, acho que sim. Quarta. Não, minha irmã, eu não quis dizer o número de dias que estamos acordados. Quero dizer em que dia de que mês. Você não tem um emprego. O que isso importa? Importa. Há eventos em jogos e torneios online. Esse rapaz e essa moça que estavam jogando online falaram do outro lado da sala. Sala sem se preocupar com o contato visual. A sala era, provavelmente grande. Suficiente para 16 tapetes de tatame. Bastante grande. Mas, com os inúmeros consoles. 4 PCs cada, 8 no total, junto com a fiação que serpenteava pelo chão. Com uma complexidade que lembrava a arte moderna, as caixas de jogos abertas e as de macarrão e garrafas plásticas que eles chamavam de rações, não havia espaço suficiente. Espaço suficiente no cômodo para sentir o tamanho original. Na luz pálida das telas de LED, que eles haviam escolhido, como verdadeiros gamers, por sua rápida taxa de atualização e o brilho tênue do sol que há muito surgia através das cortinas opacas, eles conversaram. Irmão, você não vai arrumar um emprego? Bem, você vai para a escola hoje? Eles não falaram mais nada. O irmão, Sora, Skyempty. 18 anos, desempregado, virgem. Impopular, socialmente incompetente, viciado em videogame.
Um jovem com cabelo preto desarrumado, de jeans e camiseta, com a aparência de um homem fechado. A irmã, Shiro, branca. 11 anos, faltosa, sem amigos, vítima de bullying, socialmente fóbica. Viciada em videogame. Uma garota que, com seu cabelo branco puro, parecia muito diferente. Cabelo que ainda estava solto e aparentemente descuidado, cobrindo seu rosto enquanto ela se sentava em um uniforme de marinheiro do ensino fundamental que não havia usado fora de casa. Que não usava fora de casa desde que havia trocado de escola. Os caracteres de seus nomes juntos soletravam Kuaku, em branco. Bem, então, esse é outro tipo de lenda urbana. Você pode deixá-la nas sombras. Ou pode ter seus sonhos. Muito bem, então, vemos os processos pelos quais as lendas urbanas se formam. Em resumo, elas representam os desejos das pessoas, conforme explicado anteriormente. Pois este mundo é um caos. Sem destino e cheio apenas de coincidências. Irracional. Absurdo. Desprovido de significado. E aqueles que percebem isso, mas não querem admitir, desejam que o mundo possa ser apenas um pouco mais legal. E é isso que nasce desse desejo sincero, uma lenda urbana. Então, chegou a hora. Deixe-me tornar essa realidade nada legal um pouco mais legal para você. E ofereço a vocês uma nova lenda urbana. E, nesse sentido, como uma convenção. Como uma graça. Gostaria de começar da seguinte forma. Você já ouviu um boato que diz o seguinte? Dizem que as pessoas que são boas demais em jogos um dia receberão um e-mail. O corpo do e-mail contém algumas palavras enigmáticas e um URL que as convida para um determinado jogo. E, se você vencer esse jogo, estou com cocô, vou dormir. Ei, espere. Se você for, quem vai curar? Você pode fazer isso, irmão? Bem, teoricamente, sim. Se, além dos dois personagens que estou controlar com minhas mãos, eu controlar os dois personagens que você abandonou com meus pés. Aguarde aí. Espere, por favor, Shiro, eu lhe peço. Se você dormir agora, todo mundo vai, ou... Bem, eu vou morrer. Ah, droga, tudo bem, eu vou lhe mostrar. A essa altura, a irmã já tinha empilhado 5 xícaras de macarrão vazias. Em outras palavras, esse era o 5º dia em que as brincadeiras dos irmãos continuavam sem dormir. Quando a irmã deitou a cabeça em um console para dormir, ignorando o choro desesperado e resignado do irmão. Desesperado e resignado do irmão, um som entrou em seu ouvido. Bing. Era o tablet dizendo a ela que eles tinham recebeu e-mail. Irmão, correio eletrônico. Seu irmão está ocupado interpretando 4 personagens em 4 telas diferentes. O que você espera que ele faça? Manipulando 4 mouses com destreza, com as 2 mãos e os 2 pés, foi tudo que o irmão conseguiu dizer enquanto girava em torno dos controles de um grupo de 4 como um derviche solitário. Quero dizer, provavelmente é apenas spam. Esqueça isso. Talvez seja de um amigo. De quem? De seu. Ah, essa é uma boa pergunta. Acredito que minha amada irmã acabou de disparar uma que me atinge em cheio. Espero que você tenha entendido por que não disse minha ponto. Bem, provavelmente é spam mesmo. Espere, você vai dormir ou não? Se não vai dormir, me ajude aí. Eu vou morrer, eu vou morrer. O irmão, Sora. Repetindo, 18 anos, desempregado, virgem, impopular. Socialmente incompetente, vegetal de videogame. Não que ele se orgulhasse disso,
mas a ideia de que alguém como ele, que não só não conseguia uma namorada, não conseguia fazer nenhum tipo de amigo, pudesse ter uma categoria amigo em sua lista de remetentes de e-mail. Em sua lista de remetentes de e-mail era facilmente rejeitada. Evidentemente, isso também se aplicava à sua irmã, Shiro, também. Ugh! Que dor! Ainda assim, Shiro reuniu uma consciência que estava à beira do sono. E se levantou. Se fosse apenas spam, tanto faz. Mas se fosse spam para um novo jogo, bem, isso não poderia ser perdido. Irmão, onde está o tablet? Às 3 horas, na segunda pilha, embaixo do quarto jogo pornô a partir do topo. Meus pés vão ficar com cãibras. Ignorando os gemidos de sofrimento do irmão, Shiro seguiu suas instruções. Procurou na pilha e o encontrou. Talvez você se pergunte por que um par de perdedores fechados precisariam de um tablet. Mas essa é uma pergunta boba. Claro que sim, para jogos. Por outro lado, havia outra maneira pela qual essa dupla estava usando o tablet. Eles tinham inúmeras contas e endereços de e-mail para seus inúmeros jogos. Portanto, embora reservassem seus PCs principalmente para jogos, eles tinham o tablet configurado para sincronizar com mais de 30 contas de e-mail para que pudessem verificar suas correspondências. O senhor. Você poderia chamar isso de deficiência em primeiro lugar. Ou simplesmente burrice. O som era BIM. Essa é a notificação do nosso terceiro endereço principal. Endereço principal. Este aqui, certo? Mostrando sua memória monstruosa, Shiro folheou placidamente o e-mail deles. E como, ao fundo, seu irmão soltou um VoIP, aparentemente ter conseguido sair vitorioso em uma batalha em tempo real enquanto controlava 4 personagens sozinho, ela leu o e-mail. Uma nova mensagem, assunto, prezado. A irmã inclinou a cabeça. Não era especialmente incomum para, isto é, Sora e Shiro receber e-mails. Pedidos de jogos, pedidos de entrevistas. Entrevistas, desafios inflamados, havia muitos, mas esse. Irmão. O que poderia ser? Minha amada irmã, doente e perversa, que acabou de dizer que estava indo dormir para forçar o irmão a enfrentar um jogo sozinho, com restrições físicas, e que depois nem sequer foi dormir. Isso. Como se não tivesse ouvido o sarcasmo do irmão, ela mostrou a ele o e-mail na tela. Hã? Que diabos é isso? Parece que o irmão também reconheceu que havia algo especial no e-mail. O e-mail. Salvar ok, baixar ok. Ele se certificou de que seu progresso havia sido salvo com sucesso e fechou a janela. Janela pela primeira vez em 5 dias. Ele abriu um cliente de e-mail no PC. E apertou os olhos. Como eles sabem que Blank é um irmão e uma irmã? Na verdade, o irmão sabia que havia pessoas online afirmando que eram mais de uma pessoa. Mas esse não era o problema. O corpo da mensagem continha apenas esta frase com um URL. Queridos irmãos e irmãs, vocês nunca sentiram que nasceram no mundo errado? Nasceram no mundo errado. Que diabos é isso? As palavras eram um pouco, não, extremamente, assustadoras. E o URL era pouco familiar. Não havia código de país como .jp no final. Era um URL do tipo. Era um URL desse tipo que levava a um script de página específico, um link direto para um jogo. O que você quer fazer? A irmã perguntou como se não estivesse particularmente interessada. Mas era evidente que ela também havia se interessado por esse e-mail, cujo remetente parecia saber quem eles eram. Quem eles eram? Se não tivesse se interessado, ela teria simplesmente colocado a cabeça de volta no console e dormido. Console dormido.
Ela deixou a decisão para o irmão. Por quê? Porque reconhecia que essa era a área de especialização dele, ou seja, tentando fazer jogos mentais? Bem, pode ser um blefe, mas também pode ser divertido. Ele executou o software de segurança para verificar se havia malware, em seguida, clicou no link. Mas, o que apareceu foi incrivelmente simples. Um tabuleiro de xadrez. Tabuleiro de xadrez online. Ian, boa noite. Ei, espere. Este é um desafio para o Blank. Se for um programa de xadrez de alto nível, não posso vencê-lo sozinho. O irmão interrompeu a irmã, que parecia ter perdido imediatamente o interesse e estava tentando dormir novamente. Xadrez. Me dê um tempo. Sim. Quero dizer, eu sei como você se sente. Havia um software que havia bloqueado um grande mestre no topo do xadrez mundial. Mundial de xadrez. A irmã o havia derrotado 20 vezes seguidas. Isso foi há muito tempo. Não era de surpreender que ela tivesse perdido o interesse pelo jogo. Mas o Blank não pode perder. Pelo menos fique acordado até que possamos ver se eles são bons. Tudo bem. E assim, Sora fez seu primeiro movimento, depois o segundo. Shiro observava desinteressadamente. Na verdade, era mais um pouco de sono. Ela observava atentamente como se estivesse remando um barco. Mas então, depois de 5 ou 10 movimentos, os olhos de Shiro, até então 80% fechados, abriram-se e olharam para a tela. O que ele está fazendo? No momento em que Sora começou a se sentir desconfortável, Shiro se levantou e falou: Irmão, é a minha vez. O irmão cedeu seu lugar obedientemente. Isso indicava que a irmã havia julgado que o irmão não poderia vencer. Em outras palavras, que o oponente era digno de jogar contra o maior jogador de xadrez do mundo. A irmã prosseguiu com seus movimentos. O xadrez é um jogo finito, de soma zero, para 2 jogadores, com informações perfeitas. É um jogo sem espaço para a intervenção da sorte. Em teoria, existe uma estratégia imbatível. Imbatível existe, mas apenas em teoria. Somente se for possível compreender todo o vasto número de jogos possíveis, 10 elevado à 120ª potência. Em termos práticos, tal. Na prática, isso é impossível. Mas Shiro diz que não é. Ela diz com convicção que tudo o que você precisa fazer é ler todas as possibilidades de 10 até a 120ª potência. E ela de fato venceu o programa de xadrez mais importante do mundo 20 vezes seguidas. No xadrez, a pessoa que primeira tem apenas que escolher a melhor jogada para vencer, e a pessoa que fica em segundo pode apenas empatar. Essa é a teoria, pelo menos. Ela jogou esse jogo contra um programa que explorava 200 milhões de possibilidades por segundo. Ela ganhou 20 vezes seguidas, alternando quem jogava primeiro, apenas para demonstrar a imperfeição do programa. E ainda assim, não pode ser. Ela abriu os olhos de surpresa. Enquanto isso, no entanto, seu irmão estava percebendo algo estranho. A maneira como as coisas estavam acontecendo. Acalme-se. O jogador é humano, é o que importa. Um programa sempre faz a melhor jogada. Ele tem concentração ilimitada, mas só pode se mover de acordo com estratégias estabelecidas. É por isso que você pode vencer. Mas, esse cara... O irmão apontou para a tela. Ele está fazendo uma jogada ruim de propósito para atrair você. Você pensou que foi um erro do programa. Esse foi seu erro.
NGHH. A irmã não tinha nenhum contra-argumento para o irmão. Era verdade que, no xadrez, não, em quase todos os jogos, a habilidade técnica dela superava em muito a dele. Verdadeiramente, uma jogadora genial. No entanto, em jogos mentais, leitura do oponente e manipulação, em todos os tipos de insights sobre aquele, das emoções do oponente, as habilidades do irmão eram sobre-humanas. Isso. Era por isso que a combinação de Sora e Shiro era imbatível. Não se preocupe. Apenas se acalme. Se o oponente não for um programa, então há ainda menos chance de você perder. Só não deixe que ele o abale. Eu vou. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.